Olá, boa noite. Começa mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, você conferindo com a gente de segunda a sexta, normalmente às 10 da noite, mas mais fácil para você na sequência do JB, não é? Sempre debates, discussões importantes a respeito dos temas que estão na pauta no dia a dia aqui na nossa região metropolitana, os assuntos importantes para o país também. Lembrando sempre, como a gente comumente faz aqui, não é? O nosso primeiro encontro do dia é 1h30 da tarde, quando no painel regional Debates você acompanha as personalidades da região e do país debatendo e discutindo junto com você as nossas demandas, nossos problemas, nossas dificuldades e apontando os caminhos aí para as possíveis soluções, né, de todas essas questões que envolvem a região e os temas importantes que envolvem o debate nacional também. Nessa edição, espaço aberto mais uma vez aqui no painel regional para a gente discutir a área da saúde, mais precisamente a dermatologia, num momento de um calor intenso e que parece que não tem mais fim aqui na cidade de Santos, em toda a nossa Baixada Santista. Um prazer recebo mais uma vez aqui a doutora Valéria Fusari, que participa mais uma vez do painel regional. Boa noite, tudo bem, Valéria? Prazer recebê-la. Boa noite, querido. Muito prazer estar aqui novamente. E conosco também o nosso Aldo Neto, que colabora e participa com a gente mais essa edição do painel regional. Boa noite, Aldo. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, Boturão, Valéria. Boa noite especial ao nosso telespectador. O telespectador tem à sua disposição o nosso telefone e uma oportunidade interessante, importante, para tirar uma série de dúvidas, né, com relação ao que pode, o que não pode, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, como se proteger, né, especialmente a questão da pele, né, que gera aí uma série de problemas sérios, muitos tempos para cá, porque o sol parece cada vez mais forte, né? 3017 91 10, sempre o telefone para você entrar em contato com a gente. Estou exagerando ou não, Valéria? O sol parece cada vez mais forte. Tá mesmo, né? Os índices de radiação estão aumentando e é muito interessante a gente lembrar que o sol aqui no Brasil é um sol diferente da maior parte do planeta e não é um simples sol. Precisamos de uma proteção especial, porque para quem já viajou para fora do Brasil, já pegou o verão na Europa, em outras regiões, sabe do que eu estou falando. Aqui é muito, muito, infinitamente mais intenso. Então a proteção tem que ser bem feita. E a nossa cidade faz calor mesmo, né? E o verão aqui em Santos, em São Vicente. Eu tenho a impressão que a ilha de São Vicente, né, foi escolhida a dedo, né, no mapa, colocada no mapa realmente para ser uma região quente, né? Duas cidades que vão realmente ferver no verão, né? Você vai a Guarujá, você vai ali para o litoral sul, né? O clima não é exatamente o mesmo que a gente tem aqui, né? Você sente uma diferença? Muito prédio, né? Ventila menos, eu acho. A questão do paredão da Serra do Mar, uma série de explicações são dadas assim, né? E os cuidados têm que ser redobrados mesmo, então, né? Pois é. Bom, principais questões, a gente pode começar aí a falar sobre as manchas de pele, por exemplo, né? Muitas delas são oriundas de excesso de sol, né? Isso, então é um momento que as pessoas estão mais suscetíveis a desenvolverem manchas. Uma delas é de acontecimento muito frequente que eu tenho no consultório aqui no Brasil devido à miscigenação, é o melasma. Essa mancha, ela ocorre quando se junta a genética, padrão genético, hormônio, presença de hormônio, acontece só em mulheres após a adolescência, e o sol. Então, sem esse trio, ele não vai acontecer. Quando acontece esse trio, aparecem esse tipo de mancha, que é o melasma, e todas as mulheres e homens que apresentam melasma, nessa época, eles acabam precisando ter um cuidado maior. Infelizmente, é muito difícil conseguir manter a mancha calma, ela se intensifica e é uma das causas principais de consulta nessa época e logo após o verão, o clareamento das manchas de melasma. Como é que é o jeitão dessa mancha? É uma mancha escura, que pode ser desde leve, mancha, marrom. Sabe que é mancha, não é pinta. Isso, é uma mancha, isso. Uma mancha que vai desde marrom claro ao marrom bem escuro, ocorrendo principalmente na região da face. Pode ser testa, malar, essa região do buço, é muito frequente. Mulheres, principalmente, também pode acontecer em homens, na faixa etária jovem, após a adolescência, e ela pode estar acontecendo principalmente em afrodescendentes ou que tem alguma miscigenação indígena também. E como é que a pessoa pode prevenir isso? Principalmente aqui o pessoal gosta muito de ir à praia. Isso, perfeito. Consegue prevenir essa mancha? Exatamente. Para as pessoas que apresentam uma tendência genética a desenvolver essa mancha, a única solução da prevenção é a proteção solar.
ao máximo que ela conseguir. E aí eu tenho muitas vezes pacientes que chegam no consultório e falam, nossa, doutora, eu protejo, e eu ainda estou com mancha. Aí eu olho para eles, pois é, se você não protegesse, você estaria com muito mais. Então essa é uma realidade, a proteção é a única forma de prevenção. Uma tendência da pele da pessoa de produzir exatamente, frente a um estímulo, que pode ser esse estímulo, a radiação solar, ou pode ser outras formas de energia. Então, como um outro procedimento muito disseminado na nossa comunidade já é o laser, né? Um dos lasers é a luz pulsada, existem outros tipos, lógicos, mas enfim, a energia do laser, muitas vezes num tratamento, pode também, em alguns fototipos, alguns tipos de pele, estar estimulando também o desenvolvimento dessa mancha. Então, a energia, ela é um estímulo para o desenvolvimento nas pessoas suscetíveis hereditariamente, né? Geneticamente. O laser, no caso, para tirar as manchas. Exatamente. Então, é uma Funciona, faca tira as manchas, né? para a luz pulsada, por exemplo, é uma tecnologia utilizada já há bastante tempo e tem um excelente resultado, por exemplo, em efélides, né, que são aquelas sardas, né? Pessoas com esse tipo de ocorrência que querem clarear, podem fazer o tratamento e vão ter um bom resultado. Bem feito, com um bom profissional, ok. Porém, desse grupo, existem algumas pessoas que têm uma tendência genética a desenvolver melasma e precisam ser selecionadas e excluídas do tratamento para que eles não corram o risco de estarem desenvolvendo melasma. Perfeito. Ok. Agora, evidentemente, talvez venham perguntas aí de casa com relação a esse tema, né? O pessoal que está em casa acompanhando a gente aí. Qual é a relação do melasma com o melanoma? Ou não tem relação nenhuma? Não, tudo. Tem nada a ver. Não, a melanina, por causa. O nome é parecido por isso, mas não tem relação. Não tem relação? Não. Então tá bom. Se tiver melasma aí, pode ficar mais tranquilo. Tá. Né? Agora eu vejo aqui um outro tema, né, que vai interessar muita gente, viu, meu caro Aldo Neto, né? A questão das micoses, né? Isso, Valéria? As micoses. Micoses explodem nessa época do ano, que é uma barbaridade. Exatamente. Né? E a gente tem aqui selecionado aqui pela Valéria, né, como temas importantes, são mesmo tíneas e pitiríase. Lembra alguma coisa, Aldo Neto? Não. Isso, muito bem. Tíneas, muito bem. As micoses, né, são muito frequentes na nossa população. Os fungos, existem diversos tipos de fungo. Você pode adquirir esse fungo pelo contágio no solo de um animal ou de um outro ser humano. Tá? Os fungos, eles podem acontecer em qualquer parte do corpo e no verão a ocorrência maior, porque justamente a umidade é um fator predisponente para o crescimento do fungo. Tá? Então, quando você tem uma região úmida e quente, esse fungo se prolifera com mais facilidade. Região de virilha, região de axila, debaixo da mama. Então, um fungo que é muito comum na proliferação é a candidíase também, que não é um fungo contagioso, nesse caso a candidíase todos os seres humanos apresentam a cândida na pele, só que nessa época do ano, nessas regiões mais úmidas, essa cândida se prolifera em quantidades grandes e aí começa a ocorrer uma dermatose. Né? A pele fica parecendo uma pele assada, com algumas fissuras, coçando. Então, é muito comum debaixo da mama, nas pessoas que têm mais peso, nos obesos, nas dobras de pele, nos bebês, né? Também, regiõezinhas de dobra. Então, a candidíase cutânea, ela é uma doença muito frequente agora no verão, né? Um dos principais tratamentos, eu sempre oriento que as pessoas sequem bem as áreas de transpiração de dobras e utilizem talcos ou uma outra coisa da vovó, né, que é a pasta d'água e que tem uma solução, Valéria, o secador de cabelo não pode ajudar, né? Sim, exatamente. Entre os dedos dos pés, né? Tem aquele conselho, depois que você tomar banho, seca bem entre os dedos, né, para não favorecer as micoses entre os dedos, né, o famoso tem um nome, frieira, isso, a famosa frieira entre os dedos, coça bastante, enfim. Então, essas são as tíneas, né, que podem ocorrer nessas áreas. Então, o calor traz umidade. Quando você trata a umidade, você previne a ocorrência de micoses. Bom, e aí a pitiríase é um tipo de micose, por exemplo? Isso, a pitiríase é um outro fungo, né? E eu coloquei pra gente comentar, porque aquele pano branco, muito comum as pessoas verem aquelas manchas brancas nas costas, nos braços, e elas são evidenciadas quando a pessoa se expõe ao sol. Então, a região onde o fungo está presente não queima, não pega o bronzeado. Mas quem então, tem se evidencia. Pode tomar sol?
Poder ela pode, mas as manchas vão ficar mais evidentes. Então é aconselhável que ela trate e depois do tratamento sim tomar sol para tirar a diferença de cor que foi ocasionada. A pitiríase é um outro fungo de uma ocorrência normal na nossa pele. Todos nós temos a pitiríase na nossa pele e ela não provoca nada. Porém, em algumas situações, e o verão é uma situação assim, ocorre aumento da oleosidade da pele, porque, enfim, maior calor, maior umidade relativa do ar, maior oleosidade da pele. Essa maior oleosidade predispõe, então, ao crescimento e desenvolvimento da pitiríase. Então, ela forma colônias na pele, fazendo com que essas áreas onde elas estão mais proliferadas, o sol não bronzeia. Então, aparecem as manchinhas brancas. Ela chama de pitiríase porque quando você estica a pele e passa a unha levemente, forma uma leve descamação, uma descamação muito fininha, bem pitiriásica mesmo. Muito bem. Vamos fazer o primeiro intervalinho? A gente volta em instantes para continuar falando sobre os problemas, né, as doenças do verão e os cuidados com a pele, tá certo? Com a Valéria Fusari, na companhia do Aldo Neto também. Já, já. Estamos de volta, o segundo bloco do nosso painel regional, que nesta edição, mais uma vez, fala sobre saúde e, mais precisamente, sobre dermatologia. No momento de muito calor aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista, muita gente pegando um solzinho aí na praia, nas piscinas, aí pelos clubes da cidade, alguns que sobraram, né, evidentemente, ou quem pode, quem tem essa possibilidade, né? Ou no dia a dia mesmo, né? Quem trabalha muito na rua, né? Em casa, sai na rua, essa coisa hoje em toda, dia, né? Com esses prédios todos têm piscina, tá tudo. Os prédios têm piscina, é verdade, esses prédios clubes, esses condomínios clubes que nós temos por aí. Doutora Valéria Fusari, médica, dermatologista, participa conosco, e você tem o telefone à sua disposição, 30 17 91 10. Valéria, uma dica interessante, né, para quem vai muito à praia, para quem gosta de ir à praia, tomar sua caipirinha, enfim, né? Tem aí a questão da fotodermatose ou melanose, né? Que é aquela queimadura por limão, por laranja, né? Isso. Explica pra gente. Extremamente comum também no consultório, nessa época, a gente ter vários casos de pessoas que chegam com manchas. Elas têm um contorno irregular, inespecífico, parece mesmo um espirrado, acontece às vezes com alguns desenhos característicos, mas enfim, são provocadas por furocumarinas, que é uma substância presente em algumas plantas e algumas frutas, em especial limão, principalmente o taiti, laranja, também lima da Pérsia e figo, então, principalmente a folha do figo. E aí então, na caipirinha, quando você vai tomar algum suco também na praia, não espirrou, não lavou bem a mão, podem aparecer depois uma mancha que começa meio avermelhada e ela depois se torna marrom, né, mais amarronzada, assim, e permanece por bastante tempo. Se for muito intensa a queimadura, pode chegar a dar bolhas também. E como é que faz para... Tratamento. Você está na praia, vai tomar uma caipirinha, espirrou lá adianta ir para a água precisa do mar, lavar. O ideal precisa estar lavando bem, tá removendo toda a substância e passando protetor solar. E aí você pode estar evitando essa queimadura. Naquela região, essa presença da furocamarina faz com que o sol penetre muito mais e queime muito mais aquela região. Perfeito. Quer dizer que a hora que cai, espirra a laranja ou espirra o limão, na hora de fazer lá Teve o contato com essa substância, você pode desenvolver essas manchas que podem permanecer meses, né? E na hora é correr para a ducha, né? Sim. A ducha, né? Lavar no bem, rosto, também no copo, né? Para não pegar no rosto. Então, cuidado com essas substâncias. E outra coisa também, alguns tipos de perfumes podem conter também essência de limão, essências e poder manchar a pele nessa região que é utilizado o perfume do pescoço, do pulso. Então, sempre também cuidado com perfume e sol. Lave bem, tire todos os cosméticos e só protetor solar. E isso, a pessoa passa um perfume, não precisa exatamente ir à praia. Deve ter cuidado. No dia a dia, se a pessoa passar um perfume, for trabalhar e for caminhar, andar para o trabalho, qualquer coisa assim, pode acontecer? Pode acontecer. De adquirir as manchas? Pode acontecer, dependendo da essência que é utilizada no perfume. Interessante. Muito bem. Bom, herpes labial, né? É outra característica dessa época de verão. Isso, exatamente. Mas aí... Pela maior frequência de sol, né? Então as pessoas se expõem mais ao sol. E o que acontece? O sol, ele tem uma característica que se for
for uma exposição intensa, diminui a imunidade. E aí, quando diminui a imunidade, nós temos uma 80% de incidência, né, de infecção de herpes na nossa população, então acaba acontecendo o aparecimento das lesões. É muito frequente nessa época e a prevenção seria não se expor tanto ao sol, tá? Com mais cuidado para não diminuir sua imunidade. Pode ser utilizados algumas vitaminas, como vitamina C, que ajuda também na imunidade, enfim. E aí tomar cuidado com o sol principalmente. Aldona, você está curioso para saber qual é o melhor horário para se ir à praia? Porque Isso... você acorda de manhã cedo, você abre a janela de casa, 6h30, 15 para 7 da manhã. Isso já é conhecido. Já está um calor insuportável, como é que faz, né? O horário para ir para a praia, qualquer um sabe. É até as 9 da manhã e depois das 5 da tarde, né? Eu acho que nessa época, assim, tá ótimo essa O que tua eu tenho curiosidade de saber que é um problema que acho que atinge a todo mundo, como a pessoa sabe qual é o protetor solar ideal para ela? Porque hoje a gente tem um monte de opção de protetor solar, de várias marcas, várias intensidades. Como é que a pessoa consegue saber, pelo tom de pele, sem uma ajuda profissional, qual é o tipo de protetor que ela deve usar? Então a ideia é o seguinte, primeiro, nem sempre aquele valor que você compra o protetor é o que vai ter realmente lá dentro. Né? Já fator? Foi feito, fator isso, 15, já foi 30. Isso, pesquisas de testes e às vezes é um pouquinho abaixo. Segundo, você aplica, a maioria das vezes, uma quantidade inferior do que deveria para ter aquela proteção que está na embalagem. É propaganda enganosa, Valéria? Porque se está escrito 15 e tem 10, vem 10... Na verdade, é como a maioria das coisas que você tem à disposição. Já foi pesquisado, já vi várias pesquisas de aqueles suplementos de proteína também, tem abaixo, enfim, né? Então, a gente pode esperar, mas sempre contando com um pouquinho menos. Nós transpiramos, então na hora de transpirar ele sai bastante. Em outras palavras, o mais alto fator que você conseguir encontrar. E esses protetores que dizem que não saem na água, acontece mesmo? Não existe não sair na água, existe ser resistente à água. Também não é a prova d'água, é resistente à água, o que os outros permaneceriam 10 minutos, eles permanecem 30. É mais ou menos assim, mas aí você precisa estar repassando. Perfeito. Então, um fator máximo que a pessoa puder encontrar, né? Exatamente. E não há contraindicação nenhuma? Claro que não, absolutamente. Não há problema nenhum? Absolutamente. E para alguns tipos de pele, dependendo da exposição solar, já está indicado, inclusive, existe alguns comprimidos que você pode tomar 2 horas antes do sol, onde a pele vai desenvolver menos reação ao sol. Isso não você precisa continuar utilizando o protetor solar, mesmo tomando esse composto, que é a base de leucopódio, leucotomas. Então, é um princípio de proteção da pele. Então, para as pessoas muito brancas, elas podem estar perguntando para o dermatologista, para os profissionais, qual é uma outra proteção além do fator do creme, né, de proteção solar. E há muito tempo que existe esse comprimido? Já existe há algum tempo. Ele é usado principalmente para tratamento de vitiligo, psoríase, nas pessoas que precisam fazer fotoestimulação para proteger a pele que não tem a doença. Na Europa já há algum tempo e no Brasil também já chegou há algum tempo. Então, para quem é bem branquinho, a gente pode estar associando o tratamento aí de prevenção ao sol. Perfeito, que é muito importante, mas fundamentalmente, né, não tomar sol direto na pele sem protetor solar e ir à praia, não é? Ou ir à piscina, enfim, nesses horários em que a Valéria coloca aí até as 9 da manhã, que ninguém faz, né? Algumas pessoas fazem, né? Mas a maioria das pessoas que vai na praia socialmente acabam estendendo aí o horário até, sei lá, né? Então, eu quero passar uma pergunta aqui do Gilberto Donê, nosso telespectador, está mandando aqui via Facebook. Um abraço ao Gilberto Donê. Ele quer saber, obrigado, tá conosco. doutora Valéria, quem teve melanoma fez testes complementares para a pesquisa do linfonodo sentinela, tendo resultado negativo, qual preocupação que deve tomar? Muito bem. Ele precisa estar fazendo anualmente uma visita ao médico dele, oncologista ou dermatologista que acompanha, certo? E fazendo alguns exames, principalmente o mais importante é a busca visual mesmo de qualquer lesão visível. É isso aí.
O câncer de pele hoje é um problema cada vez mais comum, né, Valéria? As pessoas precisam compreender bem isso, não é verdade? Exatamente, principalmente porque nós temos aquela geração que se expôs muito ao sol, então a incidência de carcinoma basocelular, espinocelular e melanoma está cada vez maior mesmo, né? Os profissionais estão conseguindo documentar mais casos, né? As pessoas procuram mais, tratam mais, então os números estão bem altos mesmo, comparados ao passado. Tá, e o melanoma, ele se caracteriza, para a gente informar direitinho as pessoas, né? É o tipo de câncer mais perigoso é o melanoma. É o câncer que mais mata adultos jovens no mundo, é o melanoma. Tá, e qual é a característica dele, para as pessoas entenderem direitinho, para o cara não chegar em casa, olhar uma mancha e falar, meu Deus, né? Sempre ficar bem de olho e pedir uma ajuda profissional para confirmar, né? Das pintas, né? Quando você apresentar alteração de cor, alteração das bordas. Aí não é mancha, é pinta? Sim, pinta. Na dúvida, né? É porque às vezes a pessoa não consegue diferenciar. Mas uma pinta, né? Porque o melanoma, ele pode aparecer, vir de uma pinta ou simplesmente onde não havia pinta numa pele normal, tá? Então, tanto um quanto o outro. Mas, enfim, você tem uma mancha, uma pinta que apresenta alteração de cor, várias cores, bordas mal definidas, assimetria. Então, você tem a lesão pigmentada, imagina um círculo, divide em 4 quadrantes, você compara cada quadrante para ver se existe uma assimetria dos quadrantes, tá? Diversas cores, então a mesma lesão apresentando um pigmento escuro, claro, vermelho. Uma lesão que comece a apresentar uma ferida, começou alguma feridinha, feridas que não cicatrizam mais de um mês, certo? Crescimento rápido. E principalmente nas pessoas que têm familiares que já desenvolveram melanoma ou pessoas que já tiveram lesões de melanoma ou outros tipos de lesões pré-malignas. Perfeito. Tá, okay? Bom, e tem tratamento? Claro, tem, sim, né? claro. Toda essa orientação é justamente para que esse tratamento chegue no momento onde a pessoa não se comprometa, não comprometa a sua saúde e possa resolver sem problema nenhum. Muito bem. Vamos para mais um intervalo, a gente volta já já com a doutora Valéria e com o nosso Aldo Neto aqui no Painel Regional, em instantes. Tem pergunta, hein? Muito bem, voltamos. Este é o terceiro bloco, né, do nosso painel regional, que conta aqui com a doutora Valéria Fusari, médica dermatologista, e com o nosso Aldo Neto, mais uma vez, colaborando e participando com a gente aqui, né? Bom, Valéria, problemas sérios, importantes nessa época do ano, a gente já falou de alguns, né? Ressecamento da pele, por exemplo, e do cabelo é algo bastante comum também nessa época do ano. Como é que faz para hidratar a pele? É uma coisa muito frequente, né? Porque nós temos a umidade relativa do ar muito alta e o ressecamento, as pessoas entram muito em ambientes com ar-condicionado. Então, aí você resseca muito a pele, o cabelo, a narina, enfim. E o que acontece? Ninguém gosta de usar hidratante porque dá aquela sensação pegajosa. Então, eu vou dar uma dica. Tome banho, o número de banhos não importa, você pode tomar muitos banhos, só que não use sabonete em todos os banhos. Porque o uso do sabonete, as pessoas que usam o sabonete em todos os banhos do dia, elas estão promovendo um ressecamento muito maior da pele. E dependendo da idade, principalmente crianças e idosos, pode trazer uma irritação grande, coceira nessa pele. Então, quantos banhos quiser, mas não use sabonete em todos eles. Pode usar um pouquinho. Eu gosto muito até de orientar, aquele sabonete íntimo genital feminino, ele é mais suave do que o sabonete líquido ou outro em barra qualquer. Então, você tem um pouquinho mais de tranquilidade de estar utilizando. Então, tá? banho com sabonete, para valer, aquele que o cara se ensaboa inteiro, então, não sei o quê, é um por dia. Olha, na verdade, eu recomendaria nenhum por dia, de saboar inteiro. Você utilizar nas áreas que tem odor, axila, virilha, pés, nas áreas mais oleosas, como rosto, tórax, pronto, chega. Braços e pernas, vamos ensaboar. E não usar o bucha também, a bucha é péssima, porque ela tira o pouquinho de oleosidade que a pele chegou a produzir. Essas regiões, elas produzem muito pouca oleosidade, porque tem pouca glândula sebácea. E aí, você removendo aquela pouquinha oleosidade, você tem uma pele ainda mais seca. Então, sabonete é para ser utilizado rosto, rosto, para quem tem pele oleosa, axilas, para controlar a quantidade de bactérias e odor,
Pés, virilha, região região tórax genital. aqui, não? Se tiver oleosidade, sim. Se não tiver oleosidade, não. Mas a barriga, coxa, perna, braço, Ou seja, você não se passa lava sabonete. e se higieniza com água mesmo. Com nessas água, outras regiões. exatamente. Isso. Senão a pele sofre com isso. Isso. Aí. Onde tem odor, você tem maior proliferação de bactéria. Onde não tem, é um pouquinho de água para hidratar a pele. E aí, outra dica: acabou o banho, fecha o chuveiro com o corpo molhado, ainda molhado, passa o hidratante em creme. Em loção, com o corpo molhado. Com o corpo molhado. E aí aquele creme ele vai segurar essa água na pele, porque hidratação é isso, é você segurar a água na pele. Se a tua pele já está seca, você passa o hidratante, você não está sendo eficaz nessa hidratação. Aí você passa com o corpo molhado e deixa secar sozinho. Ou só retira o excesso com a toalha. Então não vai dar aquela sensação de pele grudando, tal, dá até uma sensação agradável e a hidratação é bem eficaz. Silvio do Rio Branco parabeniza aqui o programa, a gente agradece, obrigado Silvio, não é? Olha aí, diz que tem um filho de 6 anos, né? E o que fazer para proteger as crianças de pernilongos, né? Existe algum repelente caseiro para ajudar as crianças nessa época do ano? Certo. Eu até já dei uma entrevista uma vez a respeito disso, fiz uma pesquisa e assim, citronela, né, é muito conhecido a citronela. Agora, os outros, ela dura pouco tempo, normalmente ela tem uma duração um pouquinho menor. Então, se testa no seu filho, num pedacinho de pele, esses outros repelentes que a gente encontra no mercado, que já tem hidratante também, né? Tem algumas marcas bem conhecidas. Passa na pele do seu filho um dia, no dia seguinte observa, não teve irritação, não teve alergia, então você pode estar utilizando sim, mesmo com 6 anos de idade, eles podem ser utilizados. Tem os infantis, você pode estar utilizando. Muito bem. Milena, aqui lá do Macuco, diz assim, minha filha está com molusco contagioso. Qual é o melhor método para tratamento para que essa doença não contagie outras crianças? Em primeiro lugar, explica o que é o molusco contagioso. Molusco é um vírus, tá? E ele na pele, ele promove a formação de como se fosse uma verruguinha, como se fosse uma verruguinha que fica... Ele lembra muito uma espinhazinha, sabe? Uma espinha ou um cravo, mas enfim, o médico que vai estar fazendo o diagnóstico, o especialista que vai estar fazendo o diagnóstico, e o melhor tratamento é a remoção, na minha opinião, é a remoção individual de cada lesão, tá? Não dói? Então, você pode utilizar anestésicos tópicos, tá? E com muita calma, com muita paciência, está removendo. Só que eu sou contra você pôr uma criança no estresse e começar a segurar a criança para remover. Então, eu até aconselho, normalmente eu ensino os pais a estarem removendo, tá? E aí, devagarinho, todo dia ele entra num acordo com a criança, aí vamos tirar umas 3 hoje, umas 3 amanhã. Então, aí vai devagarinho, brincando com ela, dá para fazer a remoção sem nenhum estresse, porque não há realmente necessidade de trazer esse estresse todo. Muito bem. Paulo Rogério participa com a gente também, diz assim, esses protetores que são anunciados na televisão ou por aí, estão no mercado, né? Podem ser usados no rosto ou tem que haver aí um protetor específico para o rosto? Se diferencia por algum aspecto ou não há problema com... O único cuidado maior, cuidado maior com o rosto seria em relação à questão da oleosidade, porque normalmente a pele do rosto, em homens, em algumas mulheres, ela é oleosa. E se você passa qualquer protetor em forma de creme que não tem essa diferenciação específica para peles oleosas, você pode estar estimulando o aparecimento de acne. Então, procure protetores em formas de géis, protetores onde você tem a especificação oil free, tá? Então, você pode estar utilizando eles no corpo, nas áreas oleosas do corpo e no rosto também. O gel é um princípio que não tem oleosidade. Isso, os géis, loções oil free, né? Então, você vai encontrar na embalagem uma especificação. Se tiver dúvida, pergunta para um atendente, enfim, que tem alguma boa orientação também. Sanches Filho participa com a gente também, né? Obrigado por estar conosco. Mandar um abraço para o Sanches Filho, nosso companheiro do estado de São Paulo. Cobre o Santos há muitos anos. Mais tempo cobre o Santos hoje. Ah, legal. Ao lado do Silvio Ruiz. Né? Ao lado de Silvio Ruiz, o verdadeiro. Sanches Filho, um abraço a você. Obrigado por estar com a gente aqui. Parabeniza a gente agradece. E ele pergunta aqui, a doutora Valéria, o seguinte, com esse calor, o uso excessivo de ar-condicionado pode acarretar em algum problema para a nossa pele? A Valéria acabou de falar mais ou menos sobre isso, mas não custa
reforçar, né, Valéria? O principal problema é o ressecamento da pele, mesmo. né? Isso, como de outros órgãos, por exemplo, olhos, e narinas, enfim, exatamente, cabelos também. É um mal necessário, né? Pois é. É o famoso mal necessário, o ar-condicionado, né? Exatamente. Então, eu acho que o principal problema para a pele é realmente o ressecamento. Então, use bastante hidratante que você vai amenizar esse efeito colateral dele. Nosso Uriel Vilas Boas, mais uma vez participando aqui na praia, ficando debaixo de uma árvore. Os raios solares causam problemas na pele e cada vez que entro na água ou piscina, quando a pessoa sai, tem que passar o protetor novamente? Isso, bom. Então, em relação a essa pergunta, é tudo sim. Em relação a você estar debaixo da árvore, mas imagina que aquela areia, ela reflete a radiação. Está na sombra, né, o que ele quis dizer, né? Não está exposto ao sol, está na sombra. Isso, então ele está um pouco menos exposto à radiação quando ele está na sombra, tá? Porque o sol, a radiação, ela bate e reflete, tá? Então, a água, a areia, neve queima mais do que a praia, sabe? Por causa dessa reflexão mesmo. Então, não adianta achar que está sã e salvo debaixo de uma sombrinha, você está menos exposto, mas precisa se proteger e tomar cuidado também. E a outra pergunta era... Entrou na água, isso. Ou piscina ou no mar, tem que... Isso, entrou, passar novamente protetor. Porque o nível de proteção diminuiu bastante. Então, tomar cuidado também quando for cachoeiras, rios, existem toda a química, né, em algumas regiões, não é legal você estar jogando na água, então procurem protetores solares que sejam físicos, tá? Os físicos não têm soluções químicas e você, então, não polui o meio ambiente nesse caso. Queria perguntar para a doutora Valéria, doutora, que eu vejo muitas mães saindo agora no verão com os filhos bebês, todos eles com manta, cobertor, coberto, que imagino que isso causa algum problema de pele também na criança. E a criança não tem como reclamar. Exatamente. Vai gerar um calor intenso na criança, no mínimo, né? Está sempre observando, porque se aquela criança está transpirando, ela precisa remover a roupa da criança, porque ali pode estar evoluindo para uma miliária, né? De tanto transpirar, ela vai desenvolver a brotoeja, que é muito frequente, um entupimento da glândula de suor, que pode ser superficial ou mais profunda, e aquela criança vai ter uma coceira, vai ter uma irritação na pele, vai ter um incômodo maior. Então, respeitar, transpirou, é sinal de que está mais aquecida do que deve, remove a roupa, deixa um lugar fresquinho e vai controlando pelo suor mesmo. Muito bem. A Carla da Pompeia pergunta o seguinte: nas crianças é recomendado protetor fator 50 em qualquer idade, né? Desde que seja criança, idade infantil, é o que ela está querendo saber, né? E os bronzeadores são prejudiciais? Então, né? A ideia de se bronzear existe, claro. Claro, existe. Ainda vende, né? Mas, enfim, a ideia, né, de se bronzear ou de conseguir uma cor com proteção é interessante para a maioria das pessoas que querem se bronzear. Mas é aquilo que a gente já sabe, o bronzeado é uma reação de defesa da pele e quando você está se bronzeando é sinal de que muita coisa ali já foi danificada. Essa é a realidade, dura, nua e crua. Então, bronzear-se, estar protegido, lógico, é melhor você ter um fator 10, 15 do que nenhum. Então, com um fator mais baixo, você se bronzeia mais. Mas se você realmente corre mais riscos também. Do ponto de vista, né, da medicina, da ciência em relação à pele atualmente, o ideal é que você não tenha nenhum bronzeado. E com relação às crianças, fator 50 seria o ideal? Ou pode ser como eu falei, abaixo? O mais alto que for possível. Que você conseguir utilizar numa quantidade boa e repassando, né, com uma frequência de 4 em 4 horas ou a cada vez que sair da água. Muito bom. Doutora Valéria Fusari, estamos encerrando aqui, né? A gente agradece muito a sua participação importante, suas dicas, né, importantes para as pessoas, né? E obrigada. Até uma outra oportunidade. Gratidão. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, muito grata de estar aqui com todos. Obrigado, Aldo, pela participação importante mais uma vez, viu? Valeu. Boa noite, você é o nosso telespectador, a doutora Valéria. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã, sempre no horário das 10 da noite, na sequência do programa do JB. E às 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro do dia, né? O Painel Regional Debates. Até amanhã. Tchau.